capacitor é um elemento armazenador de carga, que pode ser descrito como um conjunto de duas placas paralelas em que nós teremos cargas positivas armazenadas numa das placas e cargas negativas armazenadas na outra placa. Como nós discutimos que uma das aproximações era de que todos os nossos bipolos tinham carga total nula, sempre a quantidade de carga positiva numa placa será igual à quantidade negativa de cargas na outra placa. Portanto, nós temos duas placas paralelas e uma forma de aumentar essa capacidade de carga desse componente, nós podemos colocar um meio dielétrico entre essas placas. E na foto aqui ao lado, nós temos um conjunto de capacitores comerciais típicos que podem ser comprados em qualquer loja de eletrônicos. Bem, como eu falei para vocês, o princípio fundamental da descrição de qualquer componente é a sua relação constitutiva, ou seja, como nós relacionamos a tensão e a corrente entre os seus terminais. Particularmente, então, nós temos um capacitor descrito por essa grandeza C, tendo uma corrente I que passa por ele, e nós queremos saber como nós relacionamos a tensão V entre os seus dois terminais com a corrente que passa por esse capacitor. Bem, a equação fundamental que rege um capacitor é que a quantidade de carga que você consegue armazenar nesse capacitor é proporcional à tensão que você gera entre os seus dois terminais. E o pré-fator que relaciona a quantidade de carga com a tensão entre esses terminais que surge, nós chamamos de capacitância, ou seja, a carga por unidade de tensão, e isso é dado na unidade de Faraday. Então, essa grandeza C é o que mede a capacidade desse capacitor de armazenar carga. Colocando essa equação aqui, lembrando que a variação de carga por unidade de tempo é a corrente, então nós temos a relação constitutiva que a corrente que passa pelo capacitor é igual à capacitância, que nós definimos como sendo uma constante, multiplicado pela variação, a derivada da tensão por unidade de tempo. Bem, se nós escrevemos isso como a relação constitutiva de corrente e tensão nesse capacitor, nós podemos pensar na relação inversa, ao invés da derivada, podemos pensar isso invertendo essa equação como sendo uma integral, e a tensão que surge entre esses dois terminais é a integral da corrente que nós temos passando por esse capacitor. Bem, alguns capacitores comerciais típicos e de dimensões bastante pequenas que a gente encontra em circuitos eletrônicos residenciais teriam capacitâncias em unidades de picofaraday, nanofaraday e microfaraday. São valores típicos de se encontrar comercialmente. E nós podemos ter dois tipos de capacitores principais, o que a gente chama de tântalo, um capacitor eletrolítico, e eles têm características específicas para certas aplicações que serão discutidas durante o curso. E quando um capacitor ele é comprado e ele tem uma especificação, por exemplo, escrito na sua parte exterior, ele traz qual é a capacitância que ele tem e qual é a tensão de ruptura, ou seja, a tensão máxima que pode ser colocada entre os seus dois terminais para que ele não se deteriore. Bem, vamos agora explorar as propriedades de um capacitor. Nós aprendemos na aula anterior que a relação constitutiva entre corrente e tensão era dado pela capacitância multiplicado pela derivada da tensão pelo tempo. E vamos considerar um capacitor de 1 microfaraday. Bem, vamos pensar, dada a tensão V de T, que é uma tensão que cresce linearmente entre o instante t igual a 0 e 1 milissegundo, indo de 0 a 2 volts nesse intervalo. E depois, descendo de 2 volts até 0 no instante t igual a 2 milissegundos. A pergunta que nós vamos fazer é qual a corrente
que passa nesse capacitor, nesses intervalo de tempo entre 0 e 2 milissegundos. Então, nós sabemos a relação constitutiva, então vamos aplicar essa relação constitutiva sabendo essa função temporal V de t. Bem, nós vemos entre o intervalo entre 0 e 1 milissegundo que a tensão foi de tensão 0 volts até 2 volts. Então, nós podemos pensar que a variação nesse intervalo dV foi 2 volts, dividido pelo intervalo de tempo de 1 milissegundo, como dado aqui, multiplicado pela capacitância 10 a menos 6, nós chegamos que, nesse intervalo de tempo entre 0 e 1 milissegundo, a corrente que passou por esse capacitor foi de 2 miliamperes. Da mesma forma, agora, entre o intervalo de tempo entre 1 milissegundo e 2 milissegundos, agora foi decrescente a tensão, portanto a variação de tensão dV foi negativo, então ele foi entre 2 volts e 0 volts, e isso me dá uma corrente de menos 2 miliamperes. Num capacitor, como seria a potência então? Pensando de novo que a tensão é dada por essa função matemática e a corrente, pela relação constitutiva dela, é a derivada dessa função temporal com o tempo multiplicado pela capacitância, que substituindo essa função aqui me dá esse resultado aqui. Portanto, a potência instantânea, ao substituir essas duas funções, me dá um seno vezes um cosseno, que usando uma igualdade trigonométrica, chegamos a essa função aqui. Portanto, a potência instantânea do capacitor é dada por essa função aqui. E agora, qual a potência média nesse capacitor? Como nós temos uma função de seno de 2 ômega-t mais 2θ, a integral disso no período vai me dar 0. Portanto, a conclusão que chegamos é que a potência média num capacitor é nula. E se fizermos o mesmo para o indutor, usando a relação constitutiva do indutor, relação entre tensão e corrente, chegaremos à mesma conclusão, que a potência média num indutor também é nula. Vamos olhar essas funções temporais e entender esses resultados que nós obtivemos para o resistor e para o capacitor. Então, vamos colocar graficamente nesse slide a potência instantânea no resistor, representado pela curva preta, e a potência instantânea no capacitor, representada pela curva azul. Nós vemos aqui que a potência instantânea no resistor ela varia com o tempo, mas ela oscila ao redor de um valor médio. E esse valor médio é exatamente aquele valor médio que nós encontramos diferente de zero no resistor. Por outro lado, a função temporal da potência do capacitor oscila ao redor do eixo zero, que, quando a gente faz a integral, ela me dá igual a zero. O que significa que, em parte do tempo, a potência no capacitor é positiva e parte do tempo a potência é negativa. Significando que, em parte do tempo, no nosso conceito do receptor, que se a potência é positiva, que ele está dissipando potência, e sendo negativo, ele está gerando potência. Então, a combinação dessas duas regiões temporais na integral no tempo vai me dar um valor médio zero. Por isso que nós chegamos à conclusão que a potência média no capacitor era nula. Então, só revisando que a potência média no resistor é dada por esse número, e a potência média no capacitor, que nós obtivemos no slide anterior, é igual a zero. Bem, uma vez que nós falamos de a potência no capacitor, a potência no resistor e também no indutor, vamos pensar de uma forma mais geral. Bom, primeiro que a potência média que nós vimos no gráfico anterior, no resistor ela é sempre positiva, ou seja, o resistor é sempre um elemento dissipador. A potência média no capacitor ou no indutor é sempre nula, ou seja, nós vimos que ela oscilava ao redor do eixo, sendo parte do tempo positiva, parte do tempo negativa.